Oi, galera! Estamos aqui para mais um podcast Cai na Prova. E esse é o treino para o ENAMED do ano 2026. A gente está trazendo questões de 2025. E hoje o tema que vai ter uma rasteira na prova, porque se você não presta atenção, tem muito detalhe. E junto comigo está aqui a doutora Miriam. Tudo bom, Giane? Então, a gente vai falar um pouquinho das lesões pré-malignas do colo uterino, né? E claro que aí o câncer de colo uterino também vai estar envolvido nisso, né? Hoje é o quarto câncer no Brasil, né, que mais está relacionado à morbidade nas mulheres, né? Então a gente não pode deixar de falar desse assunto, né? E cai muito na prova. E cai muito na prova. Então essa é a questão 33 do caderno 2, do ENAMED 2025. Então é uma mulher de 30 anos que ela recebeu a citologia oncótica com laudo de atipias de células escamosas de significado indeterminado, que a gente chama de ASC-H, de alto grau, tá? E ela nega, então, um antecedente de tabagismo e não se lembra de ter tido infecção sexual transmissível, tá? Então, nesse caso, a conduta adequada deve ser a realização de A, conização, B, colposcopia, C, cirurgia de alta frequência, que a gente chama de CAF, tá? Ou D, nova citologia oncótica em 6 meses. Como que a gente vai entender? O ponto principal não é o fator de risco, é o tipo de alteração citológica. Como é que a gente avalia essa questão, Miriam? Eu tenho lá um preventivo, tá? Que eu coletei, células, e eu vi que tem um ASC-H. Agora eu preciso confirmar se é um ASC-H ou se tem até mais uma lesão acima, um NIC2, um NIC3. O principal aí é o tipo de célula, que é a ASC-H. Então, o que é ASC-H? O nome já diz. É células atípicas, mas que podem estar relacionadas à lesão de alto grau. O H significa isso, high. Então, por causa disso, não tem muita importância essa situação dela não fumar e não ter antecedente de IST. Isso não é importante, é só uma pegadinha. O importante é o tipo de célula. Que por causa dessa célula, quando tem um ASC-H, o risco, Jane, de evoluir para uma lesão de alto grau, ou seja, um NIC3, ou então um carcinoma in situ, acontece em 20% das pacientes. Então, eu não posso ficar, por exemplo, aí a gente vai já eliminar, ficar fazendo um preventivo, uma citologia oncótica em 6 meses. Então, a letra D já tem que eliminar. Eu não posso ficar só acompanhando, porque tem 20% de chance de levar para lesão de alto grau. E 6 meses é muita coisa para ficar esperando, né? Tá? Então, isso já está eliminado. Então, aqui, vamos lá. Fazer uma conização. A conização é quando eu tiro um pedacinho com bisturi a frio do colo do útero. Da onde está a lesão. Geralmente, a lesão pode estar mais comum na zona de transformação. Então, tira com bisturi a frio, então, faz um cone dessa lesão. Só que isso já é tratamento. Isso não é diagnóstico. Então, e a pergunta como era? A pergunta é o quê? Qual a conduta, né? Qual a conduta? Então, antes de eu pensar em tratamento... Eu tenho que ter diagnóstico. Eu tenho que fazer o diagnóstico. E eu ainda não concluí o diagnóstico. Então, eu tenho uma histologia, porque eu só tenho ali células, tá? Então, a conização já está descartado como alternativa. E aí tem a cirurgia de alta frequência. A cirurgia de alta frequência, ela também é quando eu tiro um pedacinho do colo do útero, que o mais comum é tirar a zona de transformação, que é onde está mais a lesão, mas tirar aí com bisturi elétrico, que a gente chama de cirurgia de alta frequência. Então, a gente está falando de cirurgia outra vez. Tratamento. Então, isso já é tratamento. E a gente ainda está procurando diagnóstico. A gente tem que firmar diagnóstico. Então, qual é a alternativa certa? A alternativa certa é a colposcopia. Eu fiz o preventivo, eu vou complementar com o quê? Eu vou fazer a colposcopia. A colposcopia, além dela ampliar, porque a colposcopia ela aumenta de 30 a 60 vezes a imagem. Então, ela amplia a imagem, né? E ainda ela serve como guia para aonde eu devo biopsiar. Então, onde eu tiver uma lesão mais suspeita, guiada pela colposcopia, eu vou biopsiar. E essa biópsia, então, ela vai me dar um diagnóstico histológico desse tecido. Tá? Que seria definir se é um NIC1, 2 ou 3. Exatamente. Ou se é um carcinoma in situ. E aí, diante disso, é que eu vou aplicar o tratamento. Então, não pode ser CAF e não pode ser um cone. Porque isso é tratamento. Isso já é tratamento. Tá? A letra A e a letra C
já seriam tratamentos, né? Isso. A colposcopia ainda é investigativa. A letra D seria nova citologia, aguardar 6 meses. Seria expectante. Se ela já é um ASC, né? Já tem células atípicas ali. Tem Não dá para eu 20%, ficar esperando por causa lembrando dessa chance do 20%. Isso, e lembrando que é ASC-H. Aí eu já vou um pouquinho além, tá? Que existe 2 situações em que eu poderia ser conduta só expectante. Quais seriam essas situações? Tá? De uma maneira geral, tá? Falando de uma maneira... É quando é só ASC, que é células atípicas, sem ser risco de alto grau. Só ASC. Ou então, uma lesão de baixo grau, tá? Nessas 2 situações, na maioria das pacientes, tem algumas situações atípicas, mas na maioria das pacientes, eu posso ter uma conduta expectante, tá? Que seria Então, rever em 6 meses. Que seria rever em 6 meses. Aí, se numa próxima citologia tivesse outra vez, por exemplo, uma lesão de baixo grau, aí eu mandaria para colposcopia. Então, isso já é um macete também, porque aí você consegue já definir quando que eu vou ter conduta expectante. Podia falar também outras coisas que está mais relacionado com maior risco desse HPV conseguir penetrar no tecido do epitélio ali cervical, do colo uterino. A menina, quando ela é nova, ela não tem estímulo estrogênico nenhum, né? Então, ali o tecido do colo do útero, ele só tem o epitélio escamoso, que são células cuboides, uma em cima da outra, várias camadas, né? Então, é um tecido mais resistente. Mas quando essa menina começa a entrar na puberdade e começa a ter estímulo estrogênico, esse colo uterino, a gente vai dizer que vai everter, a parte mais interna do canal, ele vai everter para fora, né? E aí, quando ele everte, o que vai ter? Vai ter uma parte interna, que é uma camada só de célula cilíndrica do canal endocervical, que vai ficar exposto ali no canal vaginal. E ali, o pH é super ácido, é a época que ela vai começar a ter relação, vai ter trauma frequente. Então, esse tecido, ele não é próprio para sofrer agressão. Aí, o que vai acontecer com esse tecido de célula cilíndrica? Ele começa a se transformar em célula escamosa. Mas ele não consegue se transformar como se fosse um tecido de células. Então, ele fica uma zona de transformação. Ele não é nem cilíndrica e nem cuboide, nem escamoso, entendeu? Então, ele fica uma zona de transformação. Então, ele não é um tecido fraco, é um tecido resistente, mas não tão resistente como o tecido escamoso. Então, o HPV ali é mais comum dele penetrar. O que acontece? A zona de transformação, onde eu tenho uma transformação das células escamosas para células endocervicais ou colunares. Essa é a zona de transformação. O nome já diz, está em transformação. Ali eu tenho uma fragilidade maior do tecido do que no epitélio escamoso. Então, é mais comum o HPV, que é o vírus, né, conseguir penetrar pela zona de transformação. Então, quando o vírus penetra ali, ele vai lá no código genético da célula e aí o DNA dele vai, então, ir no núcleo da célula e causar, então, uma infecção dessa célula. Ele pode ficar latente ou ele começa a replicação. Tá? Então, a primeira infecção, eu vou ter um vírus ali latente. Quando eu começo a replicação, eu posso começar a ter camadas, uma camada inicial desse tecido sendo acometido. Quando eu tenho uma camada só 1/3, eu vou ter o NIC1, que é uma lesão de baixo grau. Quando eu tenho 2/3, mais ou menos, né? 2/3 da camada de tecido, eu vou ter um NIC2. Quando eu tenho o NIC3, ele chegou na membrana, mas não ultrapassou a membrana basal da célula. A membrana basal da célula. Eu tenho o NIC3. Aí já é uma lesão de alto grau. E quando eu ultrapasso a membrana basal da célula, aí eu tenho um carcinoma in situ. Entendeu? E a gente tem um esqueminha aqui bem bonitinho para pôr na tela para o aluno tirar o print. É importante a gente comentar, né, que o HPV praticamente é responsável por 99% dos casos de câncer do colo uterino. Tipos mais importantes é o 16 e o 18, que são os mais oncogênicos, quer dizer, com maior chance de levar ao câncer. E aí, então, acho que agora a gente pode falar o que fatores que estariam levando a ter o maior risco de desenvolver ainda o câncer se tiver contato com o HPV, é isso?
Então, assim, entre os fatores, claro que a gente vai falar os mais importantes, tem outros ainda, né? A gente nunca consegue falar todos, né? Mas, assim, ó, por exemplo, tabagismo, eu vejo muito, assim, vejo até em paciente jovem, né? Então, porque ali a nicotina, ela impregna ali na membrana da célula, então é um facilitador para esse vírus conseguir infectar a célula, né? Então, tabagismo, imunossupressão, porque, óbvio, se as tuas células de defesa estão imunossuprimidas, o que vai acontecer? Esse vírus consegue replicar. Mais rápido. Então, se ele, ao invés de ele ficar latente, ele vai se replicar e se tornar uma infecção de fato. Múltiplos parceiros, porque eu tenho um risco de ter contato com HPV e ter contato com subgrupos de HPV diferentes. Uhum. Sem o uso do preservativo, né, Miriam? Vamos lembrar aqui da população jovem, principalmente, não esquecer de usar o preservativo. E aí, assim, junto com os múltiplos parceiros, como eu falei, os riscos de IST, né? Porque se eu tenho múltiplos parceiros, eu tenho mais chance de entrar em contato com IST. Com outras, né? E a bactéria, ela é um facilitador, porque eu quebro a barreira da membrana da célula e aí eu faço uma co-infecção com HPV. Então, eu tenho um risco, uma maior. IST, facilita outra IST. O início da vida precoce sexual, porque quanto mais cedo, eu tenho maior chance de ter múltiplos parceiros, né? Então, quanto mais cedo eu inicio a vida sexual. E o uso prolongado do anticoncepcional oral. Assim, lembrando que não é só o anticoncepcional sozinho. Mas o anticoncepcional a longo prazo pode ser um facilitador, porque ele pode facilitar, eles estão relacionados a essa eversão, porque muitos têm estrogênio, então ele pode facilitar essa eversão e o aumento dessa zona de transformação. E o que a gente considera um uso prolongado? Seria quantos anos? 10, 20? Mais ou menos de 6 a 10 anos, 6 para mais, assim. Isso não está assim tão colocado assim nos livros e nos artigos exatamente, né? Então, esses se ela usou durante um tempo, parou de usar, depois voltou a usar, e a gente considera uso prolongado? Não. Se ela né? para... Não, inclusive a gente às vezes faz isso. Se eu tenho uma zona de transformação extensa, né? E essa paciente se contaminou, se infectou com HPV, você está vendo que tem uma zona de transformação extensa, às vezes você pode trocar para um anticoncepcional sem estradiol ou tentar usar um outro método, né? E avaliar essa zona de transformação. Isso é uma das coisas que a gente faz. Óbvio que a gente vê outros fatores de risco. Pode falar de alguns pilares para prevenção desse tipo de problema, né? Eu acho que o principal aqui é a vacina do HPV, né? Que no Brasil, pelo Ministério da Saúde, eles preconizam e oferecem dos 9 aos 14 anos. Grupos, eles permitem até os 45 anos agora, isso é mais atual, a vacina, sim, que é para os grupos, principalmente de doenças imunossupressoras, eles permitem também. E acho interessante a gente falar, porque eu gosto de gastar um pouquinho, eu gosto de dizer que eu gosto de gastar minha saliva quando eu estou diante de pais, de adolescentes, que não querem fazer o uso da vacinação contra o HPV. Justamente por causa disso que a gente está falando, né? A gente sabe que tem maior risco, quanto mais cedo exposta ela tiver, maior a chance, né? Se tiver início da vida sexual. Então, não é uma coisa que a gente precisa, a gente não tem dúvida em relação ao benefício que a vacina traz, e nós estamos falando de câncer de colo de útero, né? Que é totalmente prevenível, né, menina? Então, acho que não tem esse... É importante a gente ter clareza de que a vacina do HPV é uma coisa que tem que ser dada, né? Na verdade, eu acho até que a gente já passou desse momento quando a mãe chegava no consultório e falava, eu prefiro não vacinar. Isso já acabou, não é mais uma decisão dela. Não. A vacina do HPV, ela já está no calendário vacinal. Então, assim, não fazer é até um caso de omissão. Uma coisa então, não séria, grave, né? Ela não é mais uma escolha dos responsáveis. É uma questão de saúde pública. Acabou isso. Então, eu acho que é preciso se fazer. Tem que mudar isso, não é mais uma escolha. É saúde pública, né? Inclusive, os pais podem responder, né, por não fazer essa vacina. Claro, todo o calendário, né, vacinal da criança, do adolescente, enquanto eles são responsáveis. Né? Eu fui dar uma olhadinha, achei bem legal um resumo que apresentou lá no médico residente, que ele fala um pouquinho disso que a gente falou aqui, tipo, se é ASC e lesão de baixo grau, o que eu faço? Isso é rastreio.
né? Eu vou ter conduta expectante, né? Se é um ASC-H, o que eu vou fazer? Eu já tenho que fazer colposcopia e, se necessário, biópsia. Esse resumo, ele já coloca bem direitinho isso que a gente conversou aqui, de saber, o NIC1, quanto por cento do tecido eu tenho acometido? O NIC2, quais são as alterações histológicas do NIC2? Então, o que é zona de transformação? Então, quais são as alterações colposcópicas? E aí, o rastreio que você falou que mudou em 2025 é o rastreio para as mulheres a partir de que idade? Então, agora tá a partir de 25 anos são as mulheres que devem fazer o rastreio pelo Ministério da Saúde do HPV, né? Então, agora eu estou falando do rastreio a partir de 2025. Então, a gente pode falar do rastreio do HPV, porque agora o rastreio ele é feito pela genotipagem do HPV, né? Então, quando a gente tem nessa genotipagem positivo para HPV de alto risco, né? Principalmente o 16 e 18, aí a gente tem os outros, a gente tem 45, 53, aí eu vou mudar, eu vou partir para a conduta, por exemplo, citologia oncótica, né? Aí, então, o rastreio vai girar em torno da genotipagem do HPV, diferentemente do que era feito antes de 2025. No Brasil, o rastreio, os pilares do rastreio antes de 2025 era a citologia oncótica. Então, a primeira coisa que se fazia, citologia oncótica. Que era o que a gente conhecia de Papa Nicolau. Papa Nicolau, Para todo mundo conectar as ideias aqui. O Papa Nicolau. E aí, dependendo do que desse no Papa Nicolau, por exemplo, que eu falei antes, lesão de baixo grau e só ascos, né? A gente aguardava e fazia novo preventivo em 6 meses. Né? Aí, se desse o ASC-H, a gente fazia colposcopia. Se desse lesão de alto grau, fazia colposcopia. Hoje a gente não começa pela citologia, então a gente começa pela genotipagem e HPV. Conforme o subgrupo que dê, a gente às vezes faz citologia, às vezes a gente aguarda e faz citologia em 6 meses, conforme a genotipagem, conforme o grupo e conforme outras situações da paciente. Se é imunossuprimida, se tem múltiplos parceiros, né? Uso de alguns tipos de medicamento. Então, o rastreio leva tudo isso que eu estou falando em conta. E a idade importa? A idade importa. Como a conduta vai ser guiada, tá? Vai depender da idade, né? Então, numa mulher de 30 anos, por exemplo, se eu tenho um HPV positivo 16 e 18, eu já vou direto para a colposcopia. Eu tenho observado, apesar da gente saber que o rastreio é feito a partir de 25 anos, a gente, para conversar aqui, eu fui dar uma olhada em algumas questões. Então, tem questões, por exemplo, que é pegadinha, que é uma paciente de 20 anos. E que aí ela fez uma genotipagem para HPV e deu positivo. E aí, o que eu faço? Para acompanhar com citologia oncótica. Não é para continuar a investigação com colposcopia. Com 20 anos. Já fez errado, porque fez uma genotipagem com 20 anos e deu positivo. Mas essa era a questão. Essa era a questão. Então, tá entendendo? Então, aí o que você deve fazer? Entende? Aí a conduta, foge do protocolo, né? Que foge do protocolo. Mas aí, quando você me falou da idade ali, 25 anos, que é quando o protocolo rastreio é o certo hoje, né? Aí eu lembrei dessa questão. Então, a gente é 20 anos. Repete em 3 anos. Repete dentro de 3 anos. E por quê? Porque a gente sabe que a chance dessa mulher resolver o problema da infecção com HPV é grande e ela não vai necessariamente evoluir para um câncer. Para uma lesão de alto grau. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais cedo ela... Porque o que se sabe? É que geralmente a primeira infecção são nas primeiras relações. Isso a gente tem uma estatística, a gente espera que isso mude com a vacina, né? Nas primeiras relações. Então, 14 anos, tal. Mas a imunidade é muito boa. Do adolescente. Então, geralmente, se ele entra em contato, ele não vai evoluir. Então, o próprio organismo vai dar conta de conter essa infecção. Isso me fez lembrar se a gente pode vacinar depois que passou dos 25 anos, por exemplo, pode receber a vacina? Pode, a gente pode vacinar até os 45 anos, mas aí já são 3 doses. A gente não vai fazer como essa criança, adolescente, 9, 14, uma dose. Aí nós temos que fazer até
3 doses, né? O que acontece é que a resposta da vacina, ela não vai ser tão boa com o passar da idade, quanto mais cedo eu faço. Por isso que eu faço cedo a vacina. Eu faço cedo porque a resposta da criança e do adolescente ele é muito melhor do que o do adulto. Com o passar do tempo, a nossa resposta baixa. Então, na verdade, a eficácia da vacina, ela baixa com o tempo. Mas ainda vale muito, né? Baixar uma resposta imune para 75% é uma resposta imune maravilhosa. Próximo, um assunto eu acho bem legal a gente falar do câncer de colo de útero. Então, aí a gente já está falando daquela lesão quando ela ultrapassou a membrana basal, aí eu tenho um carcinoma in situ, aí eu começo a ter, então, conforme a profundidade, a extensão, eu vou ter 1A1, 1A2, né? Aí eu começo a ter um câncer de colo uterino. Aí já é a conduta já é outra. Mas eu acho bem legal falar disso, é uma coisa que cai bastante, porque é saber ali o que cada estadiamento se refere, a profundidade, se pega paramétrio ou não, e conforme o estadiamento, tratamento. Então, é simples, é uma coisa enxuta, é bem assim objetivo. Hoje a gente tratou numa mulher de 30 anos que 2 opções já eram meio que o tratamento, né? Exatamente. Que seria a conização e a cirurgia de alta frequência, chamada CAF. A gente não pode esperar os 6 meses, porque ela já tinha células escamosas atípicas de alto grau, a ASC-H. Então, sobrou ali a colposcopia, que é um exame para a gente poder ter clareza do diagnóstico, né? Entender melhor se ela está na evolução lá que você falou do NIC1, NIC2, NIC3, ou se já estava avançando a membrana basal, sendo o carcinoma in situ. Então, acho que foi bem assim, um resumo bem elucidativo. Esperamos que você compartilhe o nosso podcast para todos os estudantes de medicina, para que você se torne um médico residente, top 10 de excelência na sua profissão e ponha suas dúvidas aqui, seus comentários, porque isso estimula que a gente continue trazendo mais questões para você e a gente se vê no próximo episódio.